Estamos hoje discutindo fake news. No estúdio com a gente, Magali Prado, pós-doutoranda no Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. O cientista social Kleber Carrilho, doutor e mestre em Comunicação Social. E Charley Luz, coordenador dos cursos de pós em Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos lá, a gente estava falando então no último bloco sobre essa questão da CPMI, das fake news no Congresso Nacional. Queria saber do Charley se você tem expectativas em relação a resultados práticos e enfim. Então, essa CPMI, ela está com um formato bem interessante, né? Porque a oposição está com maioria. Conseguiu se organizar primeiro, né, passar esse tema, que é um tema bastante sensível, né, para a situação, para o governo Bolsonaro, e conseguiu pegar as melhores posições, né? Ou seja, a presidência, na verdade, a presidência é do deputado Coronel, que é da Bahia, né, do PSD, ele se bota como independente, mas ele é contra a fake news, claramente ele se mostra contra, né, a utilização política, né, de fake news, e a Lídice da Mata, que também é da Bahia, que ficou com a relatoria. Né? Então a gente tem aí uma situação interessante para discussão. Só que, assim, o tema ele está um pouco amplo ainda, né? É um perigo, de fato, que a gente precisa tratar. Porque, primeiro, existe o aspecto político, né, da utilização da fake news, e aí tentar descobrir, por exemplo, quem é que distribuía milhares de posts no WhatsApp no ano passado, né, sendo que o WhatsApp ele mudou um pouco a sua técnica, né? Hoje, antigamente você podia transmitir para quem quisesse, hoje tem uma limitação de 25, né, o máximo de retransmissão de determinados links. Uma das coisas que foi resolvida, porque até então o disparo em massa, ele era liberado. E aí isso não foi vinha com a pós-eleição, mensagenzinha, né, de encaminhado, né? Hoje você sabe que é encaminhado. Hoje ela é encaminhada, né? Então, além desses aspectos políticos, também tem um aspecto tecnológico, né? Existe um pouco aí um quê de engenharia social. A gente viu muito isso na eleição para governador aqui do estado de São Paulo, né? Que é o candidato, ele pega um tema, ele trabalha com esse tema, ele aprofunda, ele vai na emoção, ele pega a pessoa, né, em determinado aspecto que é reforçado depois com mensagens, né? Então a engenharia social, como é chamado hoje, né, é algo que a publicidade usa isso, né? Usava isso, sempre usou, na verdade, né? E que aí começou a ser utilizado politicamente também em campanhas eleitorais, principalmente nas campanhas do ano passado. A isso também né, a CPMI quer tratar. São 15 deputados e 15 senadores, né? Mas aí começam os problemas de agendas, né? Porque semana passada foi adiada, né, uma das primeiras reuniões pós-convocação. Convocaram 85 pessoas, né? Entre as representantes das empresas, os youtubers famosos, a assessora da Presidência da República que coordenava a campanha, né, nessa área de mídias sociais. Foi todo mundo convocado, mas depois não teve a continuidade, né, por conta da eleição, da votação da Previdência, né? Então, ainda assim, o cenário ainda está nebuloso, né? De qualquer forma, a gente tem aí, né, a liberdade, a possibilidade de ir atrás de determinados assuntos que eu acho que são importantes. Primeiro, para trazer um aspecto de tranquilidade, né, para a questão da nossa frágil democracia, né? Até que ponto, né, de fato, aquele resultado ele foi manipulado ou não da eleição do ano passado, né? A gente, cada um tem uma sensação a respeito disso, soube depois, né, de toda essa manipulação que teve, utilizando, né, a coisa sem regra que existia, principalmente do WhatsApp gratuito, né? E também os aspectos que vão envolver aí essa parte da engenharia social, da inteligência artificial, até que ponto é ético ou não, né, você pegar as pessoas, e aí entra a LGPD, né, porque a LGPD
teoricamente, você não pode identificar aquela pessoa que ela é, ou ela é negra, ou ela é homossexual, ou ela tem problema de saúde e disparar uma mensagem para ela. Teoricamente, não. Específica. Né? Agora, mas hoje dá. A tecnologia possibilita isso. Agora, o Kleber até comentava aqui que é importante não fugir do foco. E a gente sabe que a base vai tentar de todas as formas possíveis fugir do foco. Nós temos algumas características políticas nessa CPMI que parece que ela foi bem montada, mas nem tanto. Quando você olha para a presidência e para a relatoria, são duas pessoas do mesmo estado e que passaram há pouco tempo por uma certa contenda política. Porque, inclusive, a Lídice não é candidata ao Senado porque o senador foi escolhido pelo governador do PT. O que acontece é que talvez essa CPMI seja interessante para tornar o tema mais público. Sim. Isso se a imprensa tradicional entrar nesta agenda, quiser falar sobre o tema, mas eu acho muito difícil que chegue a algum resultado prático, que chegue a algum resultado dizendo, olha, houve realmente uma manipulação, houve realmente um resultado diferente do que deveria. Vamos passar a chapa e cai Bolsonaro. Isso é muito difícil. Até porque a gente falava do objeto, né? O objeto é muito complexo, né? Porque se a gente vai falar de fake news em 2018, talvez alguém diga, então vamos olhar para 2014, porque também acontece lá o início desse processo de construção de informações falsas chamadas de notícia. Sim. Então, existe todo um problema que eu não sei até que ponto, mesmo tendo um PSD, que a gente sabe qual é o tipo de posicionamento, né? Nem sempre a gente consegue entender de que lado está um PSD na presidência, eu não sei se a gente consegue chegar a bom termo com uma composição dessas. Estou otimista se a imprensa começar a tratar dessa CPMI com mais empolgação do que sobre a Previdência. Cobrar um pouco, né? isso. E cobrar isso, claro. Eu queria dar um pitaco, Sim. na verdade, que a questão do antecedente, né? Todo mundo fala assim, fake news sempre existiu, na mentira, né? Principalmente na área política, de você atacar o seu adversário, mas óbvio que a gente sabe que com o espaço numérico ela acaba, né, aumentando muito esse montante. Aí você tem um marco que é 2016 também, né? Que é onde o Trump, como é que ele posso dizer, divulga mais e cunha praticamente esse termo fake news, né? Para tudo que era contra ele, isso é fake news, isso é fake news. Legitima a informação. Exato, né? E de órgãos de imprensa Sim. tradicional. Então, o que acontece? Eu acho que outro ponto que ele pegou, o Charlie, que eu acho que é bem importante para a gente refletir, é que parte da propaganda, né? A propaganda política na sua área de campanha, né? Ela usa esses artifícios. Sim. Então, a gente, quando a propaganda ela começa a medir o público, quem ele é, onde ele mora, e qual a idade que ele tem e tal, para poder oferecer, né? No caso, os seus produtos seriam os seus candidatos. Isso é uma base para que seja usada nas redes sociais de hoje, que a gente viu o exemplo da Cambridge Analytica, usando os nossos dados, né, pessoais. Então, por exemplo, quando ele fala do oligopólio, que você também citou, antes a pessoa não tinha essa evidência, né? Os usuários de hoje, eles não tinham esse acesso para se expor, para dar a sua opinião e com isso influenciar a sua bolha e tal. Eles não tinham esses... Lógico que tinha, o pessoal vai falar, dava para ligar, mandar uma carta eletrônica, não tinha o tamanho que hoje tem da proporção. Então, quando essa pessoa tem a possibilidade de falar, né? Aquilo que você falou, eu recebi, então eu acho que eu tenho que repassar, compartilhar, curtir. Isso tudo, eu acho que se a gente continuar pesquisando, refletindo e levando tudo isso em consideração, a gente consegue fazer pequenas mudanças. A gente já citou aqui, que você falou do encaminhar do WhatsApp, a gente tem a questão do curtir, que está sendo abolido em alguns lugares do mundo, tanto no Instagram quanto no Face. Então, por conta até assim, a pessoa curtiu, será que eu devo curtir também? Sabe, as pessoas inseguras, porque a gente tem que lembrar que a desinformação, ela ataca principalmente as pessoas inseguras, eu não digo vulneráveis, exatamente, não é, às vezes em dúvida mesmo, sabe? Claro. Eu sou indeciso.
né? Sabe que a gente está muito focado nessa questão da discussão no campo da política, mas um dos impactos, eu li hoje, fazendo essa pesquisa, é na saúde pública, porque a campanha, por meio de fake news, foi sendo divulgado que a vacina, por exemplo, trazia riscos para a saúde da criança. E daí muitos pais deixaram de vacinar por conta disso, e já vi notícias atrelando o surto de sarampo que a gente tem hoje à falta de vacinação das crianças por conta de fake news. Então, assim, a gente está muito focado no campo da democracia, mas tem impactos em outras áreas. E no mundo. No mundo, claro. Aí entra a engenharia social, né? De fato. E aí um pouco da necropolítica, né? Que é tema do nosso Bom para Todos de amanhã, Olha, necropolítica. que interessante, vou acompanhar, que eu gosto bastante desse tema, que tem a ver com isso, com a vacina, né? Sim. Mas com certeza, hoje eu estava vendo essa notícia, que a campanha não está dando muito certo, né? Não conseguiu cobrir ainda todas as áreas, Sim. ainda tem focos, né, da epidemia de sarampo. E por quê? Ainda tem os boatos, né, principalmente no WhatsApp, né? E aí tem aquela coisa, a mãe ou o pai vai buscar o filho na creche, aí uma pessoa já comenta que isso dá dor de cabeça, né? E começa todo o impacto. Né? Mas o aspecto político da CPMI, eu acho que é interessante o que o Kleber estava falando, que junto com esse papel aí do governo e dessa oposição, já foi declarado, né, pela situação, pelo partido bolsonarista, né, que eles vão trabalhar com kit obstrução. Tá? O que é isso? Eles vão obstruir toda e qualquer sessão, né, da CPMI para que ela demore o máximo possível. Então, são 6 meses que a gente vai ter muita emoção aí. Né? Mas o que seria esse kit de obstrução? Eles vão pedir para ler a ata, que é algo que não se faz né, de uma forma muito comum lá na Câmara ou no Senado, ou né, nesse tipo de sessão. Eles vão pedir para votação seja nominal. Eles vão atrasar ao máximo possível isso, né? Eu só duvido se o PSL já consegue fazer isso, porque até agora o PSL, tudo que tentou obstruir ou complicar a vida da oposição, não conseguiu. Acabou perdendo. Tem aquele episódio célebre que ele tentou fazer uma obstrução e daí se reverteu. Ele falou, não era isso que eu queria. E mesmo a eleição ele tentou vetar. Agora, o que a gente também tem que tomar em consideração é que, no caso do WhatsApp, ele é criptografado, então tem que trabalhar com os metadados, então é um pouco mais complicado você nominar quem foi que realmente gerou aquela disparos fake news em massa e tal, Isso. porque a questão só da notícia falsa, a notícia falsa ela é fabricada, pronto. Sim. Não adianta nada. O que vai fazer com que ela tenha algum efeito e algum impacto vai ser a sua distribuição, a sua circulação. Mas eu ouvi uma notícia dizendo o seguinte, que o WhatsApp baniu algumas contas. Sim, 1,5 milhão de compartilhamento de fake news. Só que ele nunca divulgou como ele chegou até essas contas, que a gente precisaria saber como se chegaram a essas contas para, de fato, entender qual é a origem da fabricação de fake news. Se são agências contratadas, por quem essas agências são contratadas. Então, e essa informação... são os algoritmos que eles criam com a inteligência artificial, quer dizer, o algoritmo é a matemática, né? Com certas palavras que eles consideram tóxica, ou no caso das fake news. Então, assim, não é suficientemente 100%, porque os dados também podem ter viés. Claro. Na CPMI, eles vão chamar essas agências, tanto essas agências que trabalham, né, trabalharam para a campanha bolsonarista, como para outras, para a campanha do Haddad também. As próprias empresas telefônicas parece que vão ser chamadas isso também, né? Foram 85 convocações, né? Mas o interessante é isso que você falou, Thalita. De fato, se é criptografado, como é que eu vou chegar nessa informação? Mas como é que eles já chegaram a essa informação? Então a coisa é meio estranha. Não, de fato, que tem né? algumas pessoas que entram nos grupos, né, por conta até de monitorar. Eu mesmo entro em alguns grupos para saber onde a fake news entra, o quanto ela, né, é replicada. O Kleber quer dar uma última palavra, só para a gente encerrar. O que me deixa curioso também, até para a gente pensar no resultado da CPMI, é essa associação de pagamento com disparos. Sim. Isso provavelmente a gente não vai conseguir chegar, né? Que é o que a gente tinha que chegar de exatamente, fato. porque todo mundo contratou algum tipo de serviço A para as redes matéria da sociais. Folha, da Patrícia, então, panorama. por isso eu duvido dessa
que haja CPMI. uma cassação da chapa, alguma coisa do tipo. Mas é interessante que a gente observe a utilização disso até para educar as pessoas. Claro. Né? A gente quer lutar contra as fake news, mas mais do que isso, a gente precisa lutar para que as pessoas saibam que estão recebendo, que estão repassando. Acho que isso é fundamental e é dever de todo mundo. Quem trabalha com educação, a gente trabalha com educação, quem trabalha com política, todos os partidos precisam tomar isso, levar isso em consideração para que a democracia sobreviva. E para quem trabalha com comunicação. Competência lógico. informacional, né? Claro. A palavra. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.